Oi, essa é a nossa videoaula 2 da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar a respeito da digestão e a absorção de carboidratos. Os macronutrientes são classificados em carboidratos, proteínas e lipídios. Nós vamos falar em aulas separadas de cada um destes principais nutrientes. A digestão e a absorção desses nutrientes compreendem processos químicos e físicos que ocorrem no trato digestivo, e os produtos são absorvidos para a corrente sanguínea ou para a linfa, dependendo do caso. Em relação aos carboidratos, eles constituem mais de 50% da energia obtida na dieta. E, além disso, eles oferecem uma energia mais rápida para o organismo, porque possuem uma digestão e uma absorção mais rápida e mais simples quando comparada com os outros nutrientes. Então, agora nós temos uma tabela com os vários tipos de carboidratos encontrados e a percentual de ingestão destes carboidratos e também o resultado da digestão desses carboidratos, assim como a fonte onde o carboidrato é encontrado. Então, inicialmente, como monossacarídeos, nós temos a glicose, frutose e galactose, o percentual ingerido, local onde são encontrados e o resultado da digestão. É claro que são moléculas, são monossacarídeos, então não há nenhuma modificação. Já os disacarídeos, sacarose, lactose e maltose, vão sofrer a ação das enzimas sacarase, lactase e maltase, respectivamente, e vão dar origem aos monossacarídeos, glicose e frutose, no caso da sacarose. A lactose é desdobrada em glicose e galactose, e a maltose é desdobrada em duas moléculas de glicose. Existem ainda os polióis, que não sofrem uma digestão, não são fracionados. Dentre os oligosacarídeos, temos as maltodestrinas e a rafinose estaquinose, né? As maltodestrinas, elas são digeridas em glicose, rafinose e estaquinose são parcialmente digeríveis. E os fruto-oligosacarídeos, apesar de não serem digeríveis, eles são as fibras solúveis que dão saciedade. E dentre os polissacarídeos temos o amido, que é o principal polissacarídeo ingerido, e ainda os não amido, que são celulose, que também não são digeríveis. O início da digestão de carboidratos nos mamíferos primatas vai ocorrer na boca pela ação da enzima amilase salivar. Então, existem 3 pares de glândulas salivares, que seriam a glândula sublingual, a glândula submaxilar e a glândula parótida, que irão produzir a saliva. A saliva contém, além da amilase salivar, outras substâncias, como o bicarbonato e também o cloreto de sódio, que é um cofator para a enzima amilase salivar. A estimulação é dada pelo parasimpático e o estímulo inicial para essa ocorrência pode ser o contato do alimento com a mucosa oral ou até mesmo o odor do alimento. Então, o amido ele vai ser mastigado e misturado com a saliva e a amilase salivar poderá agir nesse amido apenas enquanto o bolo alimentar estiver na boca, porque no momento em que o bolo alimentar é deglutido, esse alimento ele vai parar no estômago e o estômago, devido ao pH ácido que tem, inibe a atividade da amilase salivar, porque vai desnaturar a amilase salivar. Então, acaba a atividade dessa enzima.
Aqui nós temos a estrutura do amido, mostrando o tipo de ligação glicosídica existente entre as moléculas de glicose na amilose. Então, essa ligação é do tipo alfa 1,4 e isso permite uma estrutura linear. Já na amilopectina e no glicogênio, além da ligação alfa 1,4, essas moléculas de glicose podem também estar unidas por uma ligação alfa 1,6. E isso aqui é o que vai dar as ramificações das moléculas. O amido ele é constituído tanto de amilose quanto de amilopectina, mas tem muito mais amilose do que amilopectina. E o amido ele é o principal polissacarídeo ingerido pelos mamíferos. Aí, no caso, mamíferos onívoros. Bem, a digestão do amido, aqui no caso amilopectina e glicogênio, ela é muito semelhante. Todos eles vão ocorrer através da enzima alfa-amilase. Sendo que, como eu falei, a alfa-amilase salivar, ela é rapidamente inativada no estômago. Então, a digestão do amido, ela é muito restrita pela amilase salivar. O que acontece é que existe uma outra amilase que é secretada pelo pâncreas. Então, lá na altura do duodeno, ela é liberada juntamente com o suco pancreático. E essa amilase, chamada de amilase pancreática, é que poderá então agir sobre o amido, a amilopectina, né, e o glicogênio. E os produtos da digestão desses polissacarídeos são a maltose, a maltotriose e destrinas de tamanho variado, além da isomaltose que não está aqui. A isomaltose são duas glicoses unidas através de uma ligação alfa 1,6. Aqui é uma ligação, a maltose seria uma ligação alfa 1,4 e a isomaltose, duas glicoses unidas através de uma ligação alfa 1,6. Então, como eu falei, a amilase pancreática, ela continua a digestão dos carboidratos no intestino delgado. Então, no intestino delgado, haver ali uma quantidade ainda de amido, de amilase, né, e maltotriose, maltose e também vai ter ocorrência dos disacarídeos, lactose e sacarose. Bom, então a digestão final dos polissacarídeos vai se dar pelas enzimas do bordo em escova. Então aqui é um esqueminha mostrando aquela mucosa intestinal, que eu já havia falado anteriormente com vocês na videoaula 1. Aqui as velocidades, onde estão presentes as microvelocidades, os vasos linfáticos e também os capilares que estão logo abaixo desse epitélio. E é nesse bordo, que chamado bordo em escova das microvelocidades, que haverá então a presença de enzimas que irão continuar a digestão dos carboidratos. Então, aqui só para a gente lembrar que a sacarose é um disacarídeo formado por glicose e frutose. A lactose é formada por galactose e glicose, ligação beta 1,4. A maltose é formada por duas glicoses, uma ligação do tipo alfa 1,4, como eu já havia falado, e aqui a isomaltose, aquela ligação alfa 1,6. Então, aquele amido e glicogênio que foi ingerido sofre a ação da amilase salivar e posteriormente a ação da amilase pancreática e vai aqui resultar em destrinas e malto-oligosacarídeos de tamanhos variados. E essas destrinas, elas podem então ser quebradas por enzimas do bordo em escova, chamadas destrinases, liberando moléculas de glicose. Assim como também esses oligosacarídeos de maltose podem ser digeridos por uma enzima do bordo em escova chamada glicoamilase,
e também vão dar origem à glicose livres. Bem, a lactose que foi ingerida, né, proveniente do leite, e a sacarose proveniente das frutas, e também contém em outros alimentos, elas são fracionadas por enzimas do bordo em escova chamada sacarase, que no caso vai digerir a sacarose, resultando em frutose e glicose. Ou ainda a lactase, que vai digerir a lactose em galactose e glicose. Então, como produto final da digestão de amidos e de sacarídeos, ou seja, de carboidratos de uma forma geral, resultam três tipos de oses monossacarídeos: glicose, frutose e galactose. A absorção da glicose e da galactose se dá através de um transportador presente na membrana chamado SGLT1. Essa sigla aqui, né, GL seria de glicose e T de transportador. Esse S, no caso, é sódio, porque ele é um cotransportador. E como que funciona isso? Então, aqui nós temos um esquema mostrando o bordo em escova, né, as microvelocidades da borda em escova. Então, essa aqui é a membrana luminal. E essa daqui, do outro lado, é a membrana basolateral, é a membrana voltada para os capilares. Então, nessa membrana voltada para os capilares, existe uma enzima que transporta íons sódio e potássio. Ela é chamada de sódio-potássio ATPase. Essa enzima, ela transporta íons sódio e potássio contra o gradiente de concentração. Então, o que nós temos é que os íons sódio são transportados para o meio extracelular, enquanto os íons potássio são transportados para o meio intracelular. Esse transporte é um transporte que requer o gasto de energia, na forma de ATP, embora não esteja mostrado aqui. Esse aqui é um transporte ativo do tipo primário. Esse transporte, ele gera um gradiente de sódio, de forma que o sódio é muito mais concentrado do lado de fora da célula do que dentro da célula. Então, pelo gradiente eletroquímico de sódio, segundo a termodinâmica, o sódio ele tem a tendência de entrar na célula. Então, o que acontece é que esse transportador, esse cotransportador de sódio e glicose, ele permite a passagem de dois íons sódio, então, a favor do seu gradiente, através do transportador, e junto ocorre o cotransporte de glicose. Então, esse é um tipo de transporte ativo secundário, onde ocorre um simporte através do gradiente eletroquímico de sódio. Então, quem guia esse transporte é essa energia do gradiente. E assim, tanto o sódio quanto a glicose entram na célula. Posteriormente, essa glicose que está dentro da célula, que entrou contra o seu gradiente, ela agora pode permear para o sangue através de um transportador do tipo permease, um GLUT, nesse caso aqui o GLUT2, que promove um transporte passivo, um transporte facilitado através da membrana voltada para os capilares, ou seja, a membrana basolateral. E assim a glicose passa para os capilares sanguíneos e é absorvida através da veia porta. É importante lembrar aqui que caso o transporte realizado pela sódio-potássio ATPase seja inibido por algum motivo, o que vai acontecer é que o gradiente de sódio vai ser desfeito e com o gradiente de sódio desfeito será impossível
a absorção de sódio e glicose. Esse slide, ele resume o que acontece em relação à digestão de carboidratos. Então, mostrando a digestão luminal, a digestão que acontece na superfície luminal, né? Resultando nas oses que eu havia falado, galactose, glicose e frutose. A galactose e a glicose, então, elas são absorvidas através desse transportador que faz um simporte de sódio e glicose, um cotransportador, que é um tipo de transporte ativo secundário, que depende do gradiente de sódio, e depois então a glicose passa para os capilares através do transportador do tipo permease GLUT2. Já a frutose é absorvida através de um transporte do tipo passivo, ou seja, uma permease também aqui, é o GLUT5, que permite a entrada de frutose na célula e depois a frutose também pode passar para os capilares através do GLUT2. E exatamente por causa disso que a absorção de frutose é bem mais lenta quando comparado com a absorção de glicose e de galactose. Além do GLUT2 e do GLUT5, existem outros transportadores de glicose. Cada um são expressados em tecidos diferentes, específicos ou não, e tem papéis descritos na literatura. Aqui ainda está faltando preencher, como várias reações da bioquímica, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Bom, essa videoaula fica por aqui e eu espero vocês para a próxima.